115 quilômetros de distância. Você sabe o que é isso hoje? Quase daqui a Marília. Quase daqui a Marília. Daqui a Marília dá um pouquinho mais, né? Daqui a Botucatu. Uma distância daqui a Botucatu. Maria vai visitar Isabel, a sua prima. E olha que coisa incrível. Quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece? O último versículo aqui, o 45, diz assim, dessa perícope: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. E aí, o que acontece com Maria? Maria vai produzir um cântico, um hino de exaltação, de louvor, de adoração a Deus. E como é legal quando ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, mostrando que tudo aquilo era parte daquilo que eu preguei na semana passada, como sendo a soberania de Deus, Deus escrevendo na história, Deus escrevendo na história. Então, a gente olha para esse texto e a gente precisa se posicionar nesse contexto e entender que aquilo que as duas grávidas, o que significaram o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Eu gosto muito de meditar nas surpresas do tempo do Advento. O tempo de Advento, para mim particularmente, é especial. Lindezo da minha vida. Senta aí, senta. Senta aí, é pão de queijo. Eu estou vendo que você está comendo pão de queijo. Então, quando a gente reflete na ideia do Advento, grandes surpresas trazem ao nosso coração. Essa semana eu li uma crônica e toda essa ideia parte dessa crônica. Então não vai pensando que o pastor Ismar escreveu essa crônica, não é nada disso. Mas a partir dessa crônica eu quero refletir com os irmãos sobre essa linda história das grávidas improváveis. Uma delas que eu gosto muito, que alegra muito o meu coração, que eu chamo de dois encontros, o encontro das duas improváveis grávidas. Uma é Isabel, como eu já falei. Isabel era uma senhora idosa, estéril, que não podia ter filho, e que durante toda a vida com seu marido, como eu li, eles eram tementes a Deus, justos e irrepreensíveis, e mesmo assim eles não podiam ter filhos. E o que é legal nesse sentido aqui, que eles oraram muito por isso, e parecia que Deus, ao longo da história, não tinha respondido às suas orações. Aí o que acontece? Um dia o anjo visita a esposa Isabel, visita a esposa de Zacarias, visita Zacarias, diz a ele que as orações dele tinham sido ouvidas no trono da graça de Deus, e as orações não só dele, mas também de Isabel, tinham sido ouvidas por Deus, e que ela estaria grávida a partir daquele momento, uma gravidez totalmente improvável, completamente improvável, de uma mulher estéril e idosa. Às vezes a gente só lembra da esterilidade de Sara, né? A gente só lembra da esterilidade de Sara. Mas olha que coisa interessante, as duas dispensações da lei e da graça se encontrando. E daqui a pouco eu vou mostrar isso de forma muito clara com Isabel e Maria. Então, essa é a história de Zacarias e de Isabel, mas a história da primeira grávida improvável, que é Isabel. A outra, claro, é de Maria, que recebe também a visita do anjo do Senhor. Ela era uma adolescente, meus irmãos. Os historiadores dizem, Flávio Josefo diz que ela deveria ter entre 15 e 16 anos. Era uma adolescente. E que adolescente determinada, né? Que guardou no seu coração as palavras do anjo, né? Ela era desposada de José, só que o casamento ainda não havia sido consumado. O anjo que anuncia que ela conceberia e daria luz ao Filho do Altíssimo, era uma gravidez totalmente também improvável.
E por que era improvável? Porque ela não tinha se desposado com José, ela não tinha tido relações sexuais com José. E no entanto, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, diz a palavra, e o poder do Espírito Santo engravida essa adolescente. Interessante o anjo do Senhor, quando ele conta a Maria que a sua prima Isabel também estava grávida, e Maria andou mais de 100 quilômetros, como eu estou dizendo, foi ao encontro da sua velha prima. Duas grávidas, duas improváveis grávidas, se encontram. Qual era a realidade desse encontro? Maria estava no início da sua gravidez, só que Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Isabel com 6 meses e Maria recém ficado grávida. Elas se encontram e eu fico aqui imaginando na minha cabecinha de doido o que teria acontecido naquele encontro, porque muitas coisas acontecem nesse encontro. Às vezes a gente lê esse texto e não se apega naquilo que o texto quer nos mostrar. Eu fico imaginando o que elas conversaram, quais foram os sentimentos que afloraram, o que aconteceu ali entre elas. Eram as únicas escolhidas para gerar os filhos da promessa, aquelas duas mulheres, uma jovenzinha adolescente e a outra velha, estéril, idosa. Olha que coisa interessante, elas foram especiais no sentido de serem escolhidas por Deus para fazerem parte do projeto chamado Jesus, do projeto que vinha do trono da graça para esse mundo. As primeiras que testemunharam aquilo que Deus estava fazendo na história humana, o cumprimento das promessas e profecias acerca do Messias para o povo de Deus. É interessante nós notarmos, e é uma coisa impressionante, as únicas que naquele momento podiam testemunhar isso, é assim, o filho de Isabel aqui seria o último profeta de uma longa lista de profetas que remetia a mais de 400 anos, porque é o período em que Israel ficou sem profecia, e agora aparece o filho de Isabel, que seria... Ei, pega ele, senão ele não vai me deixar pregar. Você não vai deixar eu pregar? Para acabar, né? Vai lá com a vovó. Isso. Vai comer seu pão de queijo lá com a vovó. Então, retomando aqui, meus irmãos, o filho de Isabel seria o último profeta de uma longa lista de profetas, chamada da aliança antiga, aquele que viria preparar os caminhos do Senhor. Por outro lado, era o Messias prometido, Cristo, o Senhor de uma nova aliança, de uma nova dispensação. Então, quando Maria e Isabel se encontram, duas alianças, olha que coisa interessante que a gente não nota normalmente no texto. As duas alianças se encontram e tornam-se uma única aliança. Os filhos fazem parte de um novo pacto, de uma nova aliança. O resultado desse encontro aqui vai proporcionar uma explosão de alegria, de louvor, de adoração a Deus. Aliás, a gente precisa entender que a alegria é uma das grandes promessas que o Natal cumpriu quando aconteceu o primeiro Natal. O nascimento, o anúncio aos pastores e em tudo aquilo que envolveu o nascimento do Filho de Deus, era como se a antiga aliança saudasse a nova aliança ao anunciar o cumprimento da nova aliança. Foi um momento, meus irmãos, onde toda a história se conectou. Velho e Novo Testamento se encontram ali
naquelas duas improváveis grávidas. Olha que coisa interessante, João, ainda no ventre de Isabel, no ventre materno, é o primeiro a reconhecer e testemunhar que Jesus Cristo, antes mesmo de nascer, olha que coisa interessante, quando João, que era chamado aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, o que acontece com ele? Ele começou a chutar a barriga da sua mãe, ele começa a se movimentar. Eu chamo a atenção dos jovens aí, porque se existe uma coisa que eu curti foi a gravidez da Neuraci e os chutes da Ana, né? Foi em 92, quando o Brasil foi campeão lá do vôlei, a primeira vez no Mundial nas Olimpíadas de Barcelona. E eu me lembro que eu senti o cotovelinho dela, o joelhinho dela, sentia tudo. Era uma alegria completa de ter ali aquilo que era sonho do meu coração, e eu ver presente ali no toque nas minhas mãos. Silas e a Fer, a Bia vão passar por isso, o Plínio vão passar por isso, se Deus quiser. Ô Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós estamos falando aqui que o velho se conecta ao novo, que as duas dispensações se beijam, se emanam, se unem, e o cara vem falar do São Paulo. Eu não aguento mais. Que coisa interessante, meus irmãos, a alegria aqui, ao ouvir a voz de Maria, é claro, que no 6º mês da gravidez de João aqui, naquele momento, aquela movimentação, aquela agitação não era comum, era o fruto da sua alegria, foi ele perceber que fazia parte de alguma coisa que era muito maior. E é interessante aqui que no anúncio do anjo a Zacarias sobre o nascimento do seu filho, o anjo diz que ele seria cheio do Espírito Santo de Deus, e já no ventre materno. E é por isso que no encontro das duas irmãs, das duas grávidas improváveis, ele se agita totalmente, e com isso João, no ventre da sua mãe Isabel, estava louvando, glorificando aquele que viria. Vocês já pararam para pensar nisso? Que João no ventre era cheio do Espírito Santo de Zacarias. Ele louvava, ele adorava a Jesus, que era o Rei, o Messias que viria. Eu fico aqui imaginando essa cena, né? Isso daqui é uma declaração impressionante, cheio do Espírito, ainda no útero da sua mãe, e é somente por causa disso, ou seja, o Espírito Santo é aquele que comunica a realidade, a verdade acerca do Filho de Deus que viria. Não tem só o tom profético nessa a profusão de alegria quando João Batista está mexendo no ventre de Isabel. É somente por meio do Espírito, meus irmãos, que nós somos capazes de reconhecer quem é Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com João Batista, ainda no ventre da sua mãe, e anos mais tarde, João testemunharia a sua alegria, que a sua alegria estaria completa, quando ele pôde presenciar o início do ministério de Jesus, quando o bebê estremeceu no ventre de sua mãe Isabel. Também ele reconheceu aqui a presença do Cristo, do Messias, do Salvador, e ele exclama em alta voz dizendo: de onde me provém que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Veja que as palavras aqui mais importantes de Isabel, preste atenção nisso, elas não foram dirigidas à sua prima Maria. Isabel não estava conversando com Maria. Isabel estava se comunicando com o Filho de Deus. Com o Filho de Deus. Olha que coisa mais interessante.
Maria na conversa, Isabel na conversa que teve com Maria. Mas as palavras aqui são dirigidas a Jesus, que trazia no seu ventre o Senhor, o Salvador, o Rei Jesus. Vai lá, Caboclo, vai lá. A alegria aqui, se por um lado, expressa a alegria num cântico que foi conhecido como o Cântico de Maria. Eu tenho uma música, inclusive uma letra sobre essa canção. Outro dia eu cantei ela lá no escritório do João Eugênio, para ele. Maria, ela vai expressar nesse cântico, que é um cântico chamado de Magnificat. No canto de Magnificat, Maria vai expressar toda a sua alegria, todo o seu amor, toda a sua compreensão daquilo que ela carregava no ventre, que é ser mãe, uma grande dada, ser mãe, traduzia aqui para todas as outras mães, uma alegria indescritível, uma alegria esfuziante. Mas ela vai olhar para a sua gravidez, ela vai olhar o calendário da experiência pessoal de ser mãe e mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria aqui, ela vai engrandecer a Deus, e isso ampliou a sua visão, a sua compreensão da natureza divina. Maria, como Isabel, as duas improváveis grávidas, elas tiveram um crescimento de consciência muito acima do que o próprio Zacarias e do próprio José. Muito acima. Por quê? Porque elas traziam no ventre aquele que seria o arauto e aquele que seria o Senhor. Isso é muito lindo, gente. Essa história é maravilhosa. Não é porque é a história do nascimento de duas crianças, de duas mulheres que receberam o poder do alto para que pudessem ficar grávidas e darem à luz a dois homens que, do ponto de vista desses encontros, é uma coisa espetacular. Isabel trazendo ao mundo João Batista, que seria o anunciador de Jesus, que, como ele mesmo dizia, que viria para preparar as veredas para o Salvador. Então a visão de Maria se expande na medida em que ela entende aquilo que Deus estava realizando no mundo, a sua ação redentora, a sua ação salvadora. Maria percebe que algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar estava acontecendo naquele exato momento. Então ela vai engrandecer ao Senhor, ela vai se alegrar nele, porque Deus iria exaltar os humildes, iria humilhar os poderosos, e a própria Maria é um exemplo vivo disso. Uma jovem, uma adolescente, simples, humilde, escolhida por Deus para dar à luz e trazer ao mundo o Filho de Deus. No Cântico de Maria, que está no capítulo 1, versículos de 46 a 56, ela usa verbos no passado, mostrando a soberania de Deus, mostrando aquilo que Deus fez no passado. Ele agiu, ele dispersou, ele derrubou, ele despediu. Maria aqui, meus irmãos, ela chama a nossa atenção, porque Maria aqui, ela tinha em mente os grandes feitos de Deus na história. Ela tinha a antiga dispensação, o Antigo Testamento, muito claro na sua mente e no seu coração. Era temente a Deus, conhecia a história do povo de Israel, os grandes feitos na história do seu povo, as ações libertadoras de Deus entre o seu povo. É Deus na pessoa de Jesus Cristo que humilha o soberbo para mostrar a sua misericórdia para com o seu povo, enquanto um bebê se desenvolvia silenciosamente no útero de Maria. Um novo rei estava a caminho, e em poucos meses um novo reino. Seria essa a boa nova do Natal? Essa é a maior surpresa do advento para mim, é que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Duas grávidas
improváveis. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, o que nós aprendemos com essa linda história dessas duas grávidas improváveis? 4 coisas muito rápidas para concluir o meu sermão. Que Deus sabe de todas as coisas, do início ao fim. Ele planejou a história da salvação através de Isabel e de Maria, porque elas estavam presentes nesse plano, no plano salvífico da humanidade, através da pessoa que viria anunciar quem era o Cristo, e do próprio Cristo, que depois morre e ressuscita, para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância. Segundo lugar, que Deus usa sempre pessoas improváveis para desenvolver o seu plano. Prova disso são Zacarias e José. Não agora as duas grávidas improváveis, mas 2 seres totalmente improváveis: Zacarias e José. Terceiro lugar, que o encontro das grávidas improváveis nos faz sonhar e crer que o plano do Pai não para ali, que aquilo que eles alimentaram na gravidez, tanto de Isabel os 9 meses, quanto de Maria de 9 meses, era algo dinâmico, e que eles estavam experimentando a história da salvação de uma maneira nua e crua. Isso é bonito demais. Então Ele quer que, quando nós comemoramos o Natal, a gente anuncie ao mundo que Jesus ainda vive, que Jesus está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Nós temos que continuar essa obra declarando ao mundo que Jesus nasceu, que Jesus se deu pela humanidade perdida. Ele nasceu para salvar a humanidade, para dar ao mundo a possibilidade de crer no menino Deus, no Salvador. Em último lugar, fica aqui uma reflexão para todos nós. O que você está esperando para ter esse encontro maravilhoso com Jesus? Você não precisa andar 100 quilômetros como fez Maria. Jesus está ao seu lado. Ele quer ouvir você abrir o seu coração e dizer: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Interessante que essas pessoas improváveis, Zacarias e Isabel, José e Maria, me parecem que tem uma correlação muito forte, muito grande com o nascimento do Salvador. Naquela manjedoura, não havia lugar para eles. E aqui, gente, eu estudei muito esse texto essa semana. Quando a palavra de Deus registra que não havia lugar para gente humilde, como era José e Maria. Porque para os policiais romanos, para os políticos da época, as hospedarias aceitavam. Você já parou para pensar nisso? Você sabia disso? Que não havia lugar para José e Maria por serem pobres, por serem humildes, mas para os soldados romanos havia, para os políticos da época havia, para aqueles que trabalhariam no recenseamento havia. Não havia para a pobreza, não havia para a simplicidade. E por isso, com certeza, que Jesus nasce numa manjedoura, cercada pelos animais. Que coisa interessante, meus irmãos. O que eu aprendo de tudo isso que eu falei aqui hoje, com a história dessas duas grávidas improváveis? Aquilo que o texto de Lucas 2 registra no versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus te dê
uma noite de Natal especial, junto dos seus familiares. Eu sempre falo isso todo final de ano, no Natal. Não esqueça de ler um texto bíblico. Leia Lucas de 2, de 1 a 20. Leia esse texto lá na sua ceia. Você que é o marido aí do lar, o sacerdote do lar, leia esse texto, faça uma oração, coisa simples, mas que pode impactar a vida das pessoas que não creem em Jesus. Faça isso, coloque o seu coração na presença de Deus, leia o texto, ore a Deus, pedindo a bênção do menino Deus encarnado para a vida das famílias que vão estar representadas, quem sabe na sua casa ou na casa de um parente. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nas palavras finais, antes da oração e da bênção, o Mário leu o texto do Antônio Carlos, do Jesus Nasceu em Natal, e eu quero ler um outro texto também do meu amigo Antônio Carlos, que ele mandou no meu WhatsApp hoje. Hoje é Natal. Foi numa noite escura, num ambiente diferente, de uma maternidade, que ouviu-se o choro de uma criança quebrando o silêncio noturno. Era ele, o menino Jesus nascendo. O choro não foi ouvido no palácio, nem no subúrbio dos poderosos, e muito menos ainda nos templos religiosos. O choro solitário daquela noite era prenúncio de vida pobre, desprezada, mas de uma beleza e de um imenso amor que alguns tiveram o privilégio de conhecer. Ele era apenas um rapaz palestino, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, como diria Belchior. Lembram de Belchior? Mas ele transcendia e ninguém entendia nada. Ele era a imagem do Deus vivo, o resplendor da glória divina. Era ousado e dizia: quem vê a mim vê o Pai. E ninguém chega perto do Pai se não chegar perto de mim. E Ele somente é a razão da nossa existência. Que nada mesmo, meu irmão e minha irmã, seja o frango frio, o refrigerante quente, as reclamações do atraso, quem traria o arroz e não trouxe, quem traria leitão e não trouxe, quem traria o carneiro e não trouxe, aqueles que vão reclamar das passas do arroz, como eu, por exemplo, nós, né, Isabela? Nós. Que nada, meus irmãos e irmãs, estrague a sua alegria do Natal. Gratidão. Feliz Natal a todos vocês, irmãos e irmãs. Amém. Vamos orar, vamos colocar em pé. Como eu disse, o culto seria um culto de 1h15 no máximo. E nós estamos beleza nesse tempo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa linda história dessas duas grávidas improváveis. Obrigado, Pai, pelo plano maravilhoso, transcendental, mas também no imanente, no aqui e no agora, que o Senhor escreveu a história da salvação a partir dessas mulheres, a partir de Zacarias, a partir de José e a partir do Filho de Deus, do Cristo, o Messias, aquele que veio, aquele que encarnou-se, aquele que ficou entre nós pelos 3 anos e pouco do seu ministério. Esse mesmo Jesus foi morto, foi sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse Jesus é o Senhor da glória. Esse Jesus é o Salvador do mundo.
Esse Jesus é aquele que transforma a nossa história, aquele que nos dá beber uma água pura, uma água que sacia a nossa sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que sacia a nossa fome espiritual. Obrigado, Pai, pelo projeto salvífico na pessoa de Cristo Jesus. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos por causa de Jesus. Pai, que o Senhor nos dê um Natal onde não possamos esquecer do aniversariante, que não possamos passar por esse Natal sem termos consciência de quem é Jesus na nossa vida. Abençoa o teu povo aqui, Pai, em nome de Jesus. Dê que todos aqui possam testemunhar, possam ler a Bíblia, possam orar antes da meia-noite e possam proclamar que Jesus nasceu, que Jesus é o menino Deus encarnado, o Salvador do mundo. Louvamos, Pai, o teu santo e bendito nome por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor fará na nossa vida, e nós sabemos que o Senhor fará infinitamente mais. Recebe, Pai, esse culto que prestamos ao Senhor, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqui as famílias representadas da nossa igreja, e dá-nos, Pai, um dia ainda na tua presença, e que quando for a noite nós nos reunirmos com os nossos familiares, seja um momento de bênção, de comunhão, não de briga, não de gritaria, não de blasfemas, mas que acima de tudo, Pai, seja um momento de comunhão com o teu Filho Jesus Cristo. Oramos, Pai, te agradecendo pelo projeto que o Senhor escreveu na história da salvação em Cristo Jesus. Amém. Estendo suas mãos para o santuário, recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se encarnou, aquele que veio nos dar vida em abundância, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que escreveu a história da salvação num plano maravilhoso, que as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus possa reinar sobre todos nós como família da fé, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus nos abençoe. Vamos cantar a bênção. Amém. 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 Agora sim, assente-se e faça uma... sim. Nós já fizemos isso nos grupos, né? Mas louvamos a Deus pela vida da Jéssica. Eu conversei com o Dada antes do culto. Deus é bom. Eu coloquei lá, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E louvamos e agradecemos a Deus por agir na vida da Jéssica da maneira como Ele agiu. Minha mulher ainda está se recuperando, mas graças a Deus ela está muito melhor. Mas ela teve derrubada. Essa tal de dengue não é fácil não. Não é nada fácil. Tem que tomar cuidado. Que Deus nos abençoe.